Se você acha que o seu filho adolescente não precisa de médico, você tem quase razão. Mas eu quero te dizer que muitas coisas a gente previne da vida adulta agora na adolescência. Nenhum outro médico vai examinar o corpo do seu filho, da sua filha, como o médico que atua na adolescência. Quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou médica, pediatra e especialista em medicina do adolescente. Quer dizer, eu atendo as pessoas de 10 a 19 anos até 24, 25 anos, que é o adulto jovem. É muito difícil um adolescente ficar doente. Por isso que se desconhece muito dessa especialidade, né? Porque quando ele fica doente, você procura lá uma emergência, dá um remedinho, logo passa, porque o nosso corpo está no auge. E é isso mesmo. Eu gosto de dizer para os alunos assim, pode ser que ele não esteja doente do corpo, que não tenha problema nenhum acontecendo no desenvolvimento do corpo do seu filho, mas psiquicamente, emocionalmente, com certeza há. E a gente pode ajudar, intermediar e acolher essas demandas durante a adolescência e evitar que o seu filho se torne um adulto inseguro, incapaz, com baixa autoestima, que não consiga dar conta da vida, né? Que não comprometa o futuro profissional dele. A medicina do adolescente, o que ela é, o que ela trata, existe, um monte de gente não conhece. Se a gente que é da área da saúde, não profissionais da saúde, que não sabemos o que é a medicina do adolescente, eu resolvi vir aqui divulgar cada vez mais isso, porque ela é uma medicina jovem, vamos dizer assim, né? Faz uns 30 anos, mais ou menos, que ela foi criada. A gente precisa ver o adolescente com uma questão que eu chamei aqui, ó, de biopsicossocial. Biopsicossocial, o que significa isso? A gente precisa ver a parte orgânica, sim, da saúde, do corpo, a gente precisa ver a parte psicológica, que é a mente, e a gente também vê a social, que é os relacionamentos. Você que é mãe de adolescente tem que aproveitar agora que você tá com ele de férias, não tem hora de escola, não precisa acordar cedo, tem que levar para cá e para lá, para fazer essa revisão, ter clareza do momento que o seu filho está vivendo. E essa confusão que existia antigamente, né? A gente achava que adolescente era só quando já estava na puberdade. O Estatuto da Criança e Adolescente, eles classificam adolescente de 12 a 18 anos, mas esse é um olhar legal, vamos dizer, um olhar da lei, né? Não é um olhar da saúde, que é o nosso olhar como médicos. A gente cuida, né, das questões do corpo, da mente e dos relacionamentos, né, do social. Eu gosto de dizer assim, o médico de adulto, ele não costuma olhar os genitais, por exemplo. E como que a gente sabe se o genital se desenvolveu como ele devia? Se ele tem a anatomia esperada. Tem uma amiga que ela fala assim, esses com pelo aí eu não examino mais. Né? Então, se nós, que somos pediatras, não examinamos mais, o seu filho, a sua filha, não vai ser examinado por inteiro. E muitos problemas que acontecem no corpo, nessa fase de crescimento, é fundamental para prevenir problemas muito piores na vida adulta, sabe? Assim, problema na coluna, né? O desvio da coluna. Mas aí, esses desvios podem levar a precisar de alguma cirurgia. Imagina uma cirurgia na coluna. E se a gente faz o diagnóstico antes, precoce, a gente previne o seu filho, a sua filha de ter que fazer uma cirurgia. Então, a medicina do adolescente ela é muito ampla, realmente acolher todas as demandas, né? E é claro que as demandas do corpo, elas não são as principais, mas eu quero deixar claro aqui, né, que quando a gente fala do corpo e relaciona muito com a puberdade, eu preciso dizer para vocês que eles estranham, isso mesmo, o seu filho, a sua filha, quando entra na adolescência, eles estranham a mudança do corpo. Então, o peitinho aparecendo, o pelo, a umidade que acontece na mucosa genital, por exemplo, a higiene dos meninos não acontece da forma que você acredita que acontece, e eu te garanto isso porque eu já examinei muito pinto que não está bem higienizado. Então imagina, e eu oriento isso, né? Mas eu preciso transmitir essa informação para você que é mãe de adolescente, menina ou garota ou garoto. Por quê? Porque a gente não se dá conta, nós que somos adultas, a gente esquece como é que é passar pelas essas mudanças do corpo durante a adolescência, e eles estranham, é estranho. Passando
saindo do corpo e indo para a nossa mente, a gente faz uma avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. O que é isso? Está relacionado com o nosso aprendizado, né? E o psicológico, a nossa saúde mental, com a nossa saúde psíquica. Tudo está relacionado. Então, a gente precisa olhar o adolescente como esse ser biopsicossocial. E é fundamental porque não vai ter outro médico que vai olhar para o seu filho dessa forma. O pediatra geral não tem as competências e habilidades para fazer essa conexão com o adolescente. E eu gostaria que tivesse. Por quê? Porque é muito importante que as mães entendam o quanto é tão importante lá levar até 1 aninho, 2 anos, que a gente sempre leva, né? A maioria das mães de primeira viagem leva até os 2 anos. Já as de segunda viagem leva só até o 1º ano. Né? Mas deveria levar todos os anos, né? Mas depois a gente esquece que o pediatra existe, acha que já sabe tudo e dá conta sozinho, né? Mas é fundamental que a gente tenha ajuda. Então, nós, médicos de adolescente, acolhemos todas essas demandas. Às vezes, tem a ver com relacionamento, como eu coloquei aqui, relacionamentos. E aí o relacionamento entra a identidade de gênero, que eu quero dizer que é o eu sexual, como que a gente desenvolve, como que o seu filho se sente, se percebe na identidade sexual dele, né? Como eu me percebo, e isso está acontecendo também durante a adolescência, os primeiros relacionamentos, a primeira sensação de atração. E pensa assim, pessoal, os primeiros relacionamentos, eles são afetivos, eles são afetuosos, eles não são sexuais. Eu gosto de fazer muito essa diferença, tanto que a gente mudou a terminologia, né? Quando a gente vai estudar sobre isso na literatura, a gente não usa mais, na fase do desenvolvimento da sexualidade, o termo homossexual, a gente usa homoafetivo. Por quê? Porque é uma relação afetuosa, não tem a ver com a orientação sexual, né? A orientação, ela só acontece definitiva quando a gente está amadurecido. Até lá a gente está em desenvolvimento, a gente está em construção, a gente está em descoberta, a gente está treinando, né? A gente está tendo experiências na vida, porque a gente aprende como? Tendo experiências. Então imagina você poder antecipar todos esses cuidados e não precisar esperar chegar lá, quando está adulto já. Ai, não deu jeito. Não, tá com 17 ainda dá tempo, né? Tá com 18 ainda dá tempo, é mais difícil? É mais difícil, porque com 18, pela lei, ele já pode responder por ele mesmo, e aí a gente perde um pouquinho da nossa autoridade, né? Mas tem jeito da gente conseguir ajudar também, como mães que somos, né? Porque uma mãe nunca deixa de ser mãe, eu gosto de dizer isso, né? A minha mãe está com 70 e vai fazer 79 anos esse mês, e ela ainda me vê como uma filhinha dela, e eu já tenho cabelo branco, mas esse é o objetivo, trazer o que é a medicina do adolescente. A medicina do adolescente avalia todas as questões do ser humano, desde o corpo, prevenção, saúde mental, saúde sexual, né, que tem a ver com os relacionamentos, o aprendizado, né, necessidades do aprendizado, e tem tanta coisa para a gente fazer. Inclusive, eu fiz Conversas Poderosas, tem lá uma playlist no meu YouTube, onde eu explico como que faz a higiene, várias coisas do corpo.